gente, segundo o GE, é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, jogando somente o Pulgar de volante, Vitor Hugo, Gerson e no ataque, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Um time diferente, né? Aliás, adotando o que o São Paulo vem fazendo, né? O São Paulo ele não tem conseguido manter essas ideias de jogo durante muito tempo. Mas considerando aí essa nova escalação, Alan, primeiro eu gostaria de saber se você acha que esse Gabigol está aí mais por questões táticas ou mais por uma certa conveniência de você não ter que colocar o Gabigol no banco, e se você enxerga esse time aí, se você acha possível que esse time seja a melhor escalação para enfrentar o São Paulo. E mais uma pergunta específica que eu queria te fazer, porque isso é algo que está me incomodando um pouco, Alan. O Flamengo é um time que dá muitas chances, e quando tudo parecia que o Flamengo jogaria com uma dupla de volantes, né, como foi Pulgar e Alan, seria Pulgar e Thiago Maia, ele abre mão de um volante para colocar o Gabigol. Eu queria saber se isso te preocupa, cara. Vamos lá, vamos em parte. Primeiro, agradecer aí um inscrito maravilhoso aqui do canal Zona Rubro Negra. Ele sempre manda, né, as artes que ele faz aqui. Nem sempre eu estou conectado, consigo ver, Rafa. E ele mandou de novo o que saiu aí pelo GE, que seja essa provável escalação. Se você buscar aí, Rafa, eu vou pedir para você, de repente, entrar no Twitter do Vene Casagrande. Eu li aí, algumas pessoas mandaram no grupo, que o Vene tinha tentado antecipar que o Gabigol provavelmente seria banco para esse jogo, e a dupla de ataque seria Bruno Henrique com o Pedro. Eu torço, Rafa, sendo bem honesto com você, para que isso tenha sido treinado para caso o Flamengo não consiga, né, dentro ali dos minutos iniciais ou início do segundo tempo, conseguir construir o placar em cima do São Paulo para que ele consiga jogar assim, de forma mais ousada. Iniciar a partida nesse esquema tático, eu acho que vai ser mais um absurdo do senhor Jorge Sampaoli. Vai ser, de novo, arriscar escalar um time no qual a gente pode, infelizmente, ser surpreendido. Porque a gente sabe que o Pedro e o Gabigol não conseguem preencher os espaços e colaborar defensivamente. Isso geraria uma vulnerabilidade maior, mesmo estando ali com o Pulgar e o Vitor Hugo, uma vez que o Gerson também já não entrega, né, a recomposição e a capacidade de marcação que nós gostaríamos. Então, eu acho arriscadíssimo o senhor Sampaoli começar a partida dessa forma. De novo, agradecer ao amigo aí a arte que ele colocou, tá aí, né, porque, a princípio, a Letícia aí da Globo.com acabou trazendo que é uma possível escalação, e o Rafa está pesquisando ali sobre a fala do senhor Vene Casagrande, que é um jornalista que muitas das vezes tem, né, um nível de assertividade alto com relação à antecipação dessa escalação. Não me agrada, Rafa. Eu entendo que o Flamengo jogando dessa forma vai estar vulnerável, não é a melhor formação, não é o melhor esquema. Todas as vezes que o São Paulo tentou jogar com a linha de 3 na frente, ele se transformou ou acabou gerando uma vulnerabilidade, e o Flamengo acabou sofrendo muito. O Flamengo é a equipe que mais sofre lance de gols. Os números estão aí para comprovar. Não existe um equilíbrio na equipe do Flamengo defensivamente. Não existe hoje também uma parte ofensiva mais agressiva, mais parruda. Então, Rafa, não me agrada e me preocupa muito se a gente iniciar a partida com essa formação. Torço para que, né, as conversas, os cafés da manhã, com o nosso grande expert de futebol, o presidente Rodolfo Landim, possa fazer com que o Sampaoli, ao menos, não atrapalhe. Ou então, parceiro, né? Assim, é complicado o que eu vou falar agora, isso pode depor contra a minha pessoa, Rafa, mas eu sou um cara bem democrático, tá, galera? Mas, assim, amanhã podia radicalizar, Rafa. Sair a escalação, nego riscar o papel e falar assim, não. Isso aí não. Esse aí não. O time, calma, pegar o papel, deixar já pronto. Pede lá para o Aspone Rubro Negro o seguinte,
Pede lá, né? Não sei se é a federação, não sei se é a Confederação Brasileira de Futebol, pede 2 listas, né? 2 pré-listas. Aí uma o São Paulo vai fazer, a escalação, a outra os jogadores pegam e montam aqui. Então, não. A gente vai jogar dessa forma aqui. Quando o cara for devolver à Confederação Brasileira de Futebol, a lista do São Paulo Nego traz, amassa e entrega a nova dos jogadores. Já que os jogadores estão tentando tomar de assalto, já que os jogadores já estão fazendo reuniões de 1 hora sem a presença da comissão técnica, né, que eles, então, nesse momento de desespero, eles possam nos trazer momentos de luz, Rafa. Porque da forma que as coisas estão, meu parceiro, infelizmente, me faz sim ficar desmotivado e preocupado, Rafa. Com certeza. A preocupação é muito grande nesse momento. Aí, só respondendo ao Alan, tá? Eu não achei o Vene Casagrande diretamente dizendo isso, mas entre outros eu achei o Renan Flá, por exemplo, aqui no Twitter, falando o seguinte: o Vene acabou de falar que as chances de Gabigol ficar no banco contra o São Paulo esse domingo, né, se referindo ao jogo, são grandes. O ataque titular deve ser Pedro e Bruno Henrique. E aí, várias pessoas falando no mesmo sentido, que ouviram isso do Bruno Henrique, do Vene Casagrande, deve ter sido algum vídeo. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, até porque, depois do que aconteceu no jogo contra o Botafogo, a lógica, tudo indicava que o Sampaoli finalmente tinha encontrado um time. Ele falou, porque assim, qual que é a vantagem, se é que ela existe, de você ficar mudando o time toda hora? Você está testando diferentes formações e, eventualmente, uma delas vai encaixar. E aí, a partir daí, você pode ter variações de jogo. Mas o que ficou claro, eu acho, para todo mundo no domingo? Não estou falando que o Flamengo fez uma partida mágica, não, tá? Mas que o Flamengo conseguiu ser sólido, o Flamengo conseguiu explorar a velocidade e a capacidade de decisão do Bruno Henrique, e o Flamengo conseguiu se defender de maneira sólida contra o líder do Campeonato Brasileiro. Então, aparentemente, ali o Flamengo havia solucionado uma série de problemas. O Flamengo é um time que, por exemplo, cede muitas chances ao adversário. O Flamengo é um dos times que mais cede chances ao adversário no Campeonato Brasileiro. E aí, mesmo que você não goste muito de acompanhar números e tal, isso é muito visível. Você vê Matheus Cunha fazendo um monte de defesas todo jogo, chute e muita liberdade também para tocar a bola ali no meio. O que o Flamengo ganhou no jogo contra o Botafogo? Ele ganhou o Pulgar de volante, muitas vezes até voltando para fazer uma linha de 5, e o Alan ali de segundo volante, que é um jogador com característica de marcação. Diferente do Gerson, diferente do Vitor Hugo, diferente do Everton Ribeiro, é um jogador com característica de marcação. Assim como o Thiago Maia, que entrou no segundo tempo daquele jogo. O Thiago Maia, na minha opinião, jogou até melhor do que o Alan no Flamengo e Botafogo, enquanto esteve em campo. Então, aparentemente, o que aconteceu foi o Flamengo encontrar um esquema de jogo. E encontrou um esquema de jogo, apesar de toda a idolatria, apesar de toda a importância histórica dele no Flamengo, encontrou um esquema de jogo sem o Gabigol, que não vinha justificando a própria titularidade. Isso aí a gente precisa pontuar aqui de maneira muito clara. A gente tem um jogador que tem uma grande capacidade, que é um ídolo do Flamengo, mas que só existe um motivo para ele estar em campo: ele ter futebol suficiente para estar lá. Ele precisa ser um dos 11 melhores que a gente tem, ou pelo menos exercer uma função específica que ninguém mais consegue em alto nível.